Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje o assunto é muito bom, apesar que eu sempre falo que o assunto é bom, mas eu sou suspeito para isso. Mas hoje o tema aqui vai ser o FTTH no interior. A gente vai falar sobre as características das redes FTTH no interior, porque afinal de contas a gente tem outras coisas que a gente tem que se preocupar quando vai fazer o dimensionamento no interior. E no interior muitas vezes é um pouquinho mais difícil a gente conseguir fazer a conta fechar, fazer viabilizar o projeto, mas a gente vai entender isso muito bem no decorrer dessa aula de hoje aqui. Essa aula é mais uma dessas atualizações, é uma aula onde a gente vai falar sobre redes FTTH no interior, que também serve para pequenos projetos. Eu tenho vários exemplos aqui que a gente vai ver no decorrer da aula, e a ideia é que a gente possa pensar nesse tipo de cenário para um projeto no interior, para a zona rural, um pequeno projeto em um bairro, uma rua, duas ruas, três ruas, enfim. É muito comum esse tipo de projeto. Bom, os recados que eu tinha para passar eram esses, realmente são recados curtos e rápidos hoje, para a gente não ficar muito tempo aqui passando uma série de recados, porque tem bastante conteúdo que eu quero passar hoje, tem bastante cuidado. E hoje o que vai acontecer é o seguinte, hoje a gente vai discutir sobre o projeto FTTH no interior, zona rural, pequenos projetos, e a gente vai falar sobre dimensionamento, sobre cuidados, sobre também o que a gente tem que pensar, pensando em ampliações, e não só fazer um projeto que vai ser sempre daquele tamanho, mas que também possa crescer. E o grande pulo do gato, digamos assim, é fazer o projeto de uma forma otimizada. E aí quando eu falo otimizado, tem várias coisas que entram nesse mundo de otimizações, que é você fazer o planejamento de uma rede que vai atender a demanda atual, fazer o dimensionamento de uma rede que não vai precisar fazer uma ampliação logo, daqui a pouco, mês que vem ou no outro mês, precisar fazer uma ampliação, e também fazer um projeto que não vai dar problema, que não vai dar dor de cabeça. Eu conheço muitas redes que a galera foi lá, instalou, começou a ativar cliente e logo começou a dar dor de cabeça, teve que alterar a rede, acabou gastando mais dinheiro do que aquilo que era previsto. Então, quando eu falo otimizado, é isso. É a gente entender que o planejamento, o bom planejamento de uma rede, ele vai além do custo. Ele tem a ver com o custo, sim, logicamente, mas ele tem a ver com coisas que não dão problema e que a gente possa aproveitar as nossas estruturas. Essa é a ideia. Você já deve ter percebido que quando a gente fala de redes óticas, vai muita grana, é um bom investimento, e aí quanto mais a gente tiver retrabalho, no final das contas pior é. Então vamos fugir do retrabalho, essa é a ideia, essa é a sacada. Bom, vamos lá. O que eu preparei aqui? Eu dividi a aula, eu estou olhando aqui na minha colinha, todas as aulas eu costumo ter uma colinha aqui para ter certeza que eu vou passar todo o conteúdo que eu pensei em passar em cada uma das aulas. Então essa aula aqui está dividida em 4 momentos, Então a gente vai falar agora, nesse próximo momento, sobre as redes urbanas ou as redes rurais ou as redes de grandes cidades, de pequenas cidades. Depois a gente vai falar sobre os cuidados, o que a gente tem que analisar quando a gente de fato vai fazer o nosso projeto, o nosso planejamento. Depois nós vamos falar sobre a topologia, essa relação da topologia da rede, as redes desbalanceadas e os projetos na zona rural. E aí depois, no último momento, a gente vai entrar na prática propriamente dita, onde a gente vai desenhar, vai discutir, vai trazer um exemplo. E quando eu falo desenhar, é desenhar o projeto, fazer um planejamento, levantar o quantitativo de materiais desse planejamento, a estimativa de investimento e, por fim, o diagrama de emendas também. A gente vai falar sobre o diagrama de emendas, sobre o cálculo de potência, enfim. É uma mini aula de projetos. Esse é o ponto, é um mini curso de projetos para projetos pequenos e projetos do interior, projetos em zona rural, enfim. Para você não ter que construir uma rede achando que está certo e depois descobrir que enfrentou ou que vai ter algum tipo de problema. Bom, urbano e rural ou grandes cidades, pequenas cidades, centro da cidade, interior da cidade, né? O que tem de diferente entre essas duas áreas? Quando eu falo de uma área urbana ou no centro de uma cidade, eu estou falando de uma área como essa que está aparecendo na tela para você nesse momento aqui. Quando a gente tem uma área que tem lá uma casinha do lado da outra casinha, nós temos várias casas,
várias quadras, e essa área em si nem é uma área tão grande assim. É uma área central de uma cidade, mas uma cidade pequena. Então, quando a gente fala de um projeto urbano, um projeto na cidade, é esse tipo de projeto aqui. É esse tipo de projeto. E quando a gente fala desse tipo de projeto, tem uma coisa muito interessante que acontece, que é o seguinte. Analisando as ruas, a gente consegue perceber que certas situações se repetem. Então, quando eu analiso, por exemplo, esse bairro aqui, ó, vamos pegar esse pequeno bairro dessa cidade aqui, esse cantinho desse bairro aqui. Então, quando eu vou analisar uma área como essa para fazer um projeto, eu consigo perceber que as quadras são mais ou menos do mesmo tamanho, que a quantidade de casas que tem aqui é muito parecido de quadra para quadra. Então, o que a gente define como padrão para uma quadra, a gente vai conseguir replicar para as outras quadras também. Então, quando a gente fala de um projeto na cidade e tudo mais, a gente não está falando necessariamente de uma capital, um projeto no meio da cidade de São Paulo, um projeto no meio da cidade do Rio de Janeiro, não. A gente não está falando isso. A gente está falando de um projeto, de uma área onde tem muitas casas, uma densidade muito alta de residências e que as situações se repetem. Quando a gente fala de um projeto na zona rural, aí eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de uma área como essa aqui, por exemplo. Separei aqui uma outra área como essa, onde nós temos poucas casas, onde nós temos bastante estrada e nós temos uma casa longe da outra casa. Esse tipo de projeto aqui é o que eu chamo de projeto no interior, ou projeto rural, também eu vou usar muito esse nome aqui, o projeto rural, projeto de interior, que é esse tipo de dimensionamento aqui, onde as casas estão afastadas, onde as casas ficam em grupos, tem um pequeno povoado aqui, outro povoado um pouquinho mais para cá, e obviamente tem casas aleatórias também perdidas por aqui. E esses dois tipos de situações exigem um planejamento diferente. Esse é o ponto, na minha opinião. Essas duas situações exigem um planejamento diferente. É aqui que é um divisor de água de quem realmente é um projetista e de quem não é um projetista. Porque muitas vezes a gente aprende a fazer o projeto, a gente acha, na verdade, que aprendeu a fazer um projeto, mas a gente aprendeu a copiar modelos que outras pessoas fizeram. Então daqui a pouco tem lá um projetista que faz sempre projetos na cidade, que copiou um certo modelo de projeto. Quando chega nessa situação aqui, no rural, no pequeno projeto, na pequena cidade, não consegue desenvolver um projeto que faça sentido. Porque aquele modelo dele de Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar, não se encaixa nesse tipo de projeto aqui. Quem já fez aí curso de projetos comigo, até se tiver alguém na aula aí que já fez curso de projetos comigo, coloca aí, ó, eu fiz projetos. Mas quem já fez curso de projetos comigo, já conhece o método 3Ps de desenvolver projetos da Fiber School. Que o método 3Ps ele é muito simples, ele é extremamente simples, e a ideia é que seja realmente simples, mas ele se baseia em um primeiro P, que é o P de pesquisa, que é aquele P de entender a demanda, depois a etapa de planejamento, que é entender como vai ser a área, como vai ser a situação, como vai ser o atendimento, e o terceiro P, que é o P de pesquisa. Então, o que o método 3Ps diz é gastar muita energia pensando, fazendo planejamento, fazendo pesquisa, entendendo como vai ser, e depois entra na parte de projeto propriamente dito, que é aquela parte braçal, aquela parte que a gente vai fazer desenho, trocar caixa, apagar caixa, refazer, até encontrar um modelo ideal, digamos assim, para a área que a gente vai fazer o atendimento. Seja o centro de uma cidade, o condomínio, a zona rural, prédio, não interessa. Sempre é entendendo a demanda, estudando tudo e depois fazendo o planejamento da rede. Ó, legal, a galera participando aí, dizendo que já fez o treinamento. Thiago Mota já fez em Floripa. Thiago, se fez em Floripa, ó, faz tempo que você fez, que a gente teve uma turma só de Florianópolis, então faz um bom tempo mesmo. Foi janeiro de 2019, se não me engano, janeiro ou fevereiro de 2019. Legal. Henrique, Fátima, Ronald, legal, que bom, beleza. Bom, então vamos lá.
O método 3Ps é esse. Então, caso você não tenha feito um projeto comigo ainda, é bem provável que você já viu alguma aula eu falando sobre o método 3Ps, mostrando na prática o método 3Ps, mas o que a gente tem que entender é que ele é muito simples. Pesquisa, planejamento, projeto. A gente nunca começa um projeto fazendo desenho de um projeto. Assim como o arquiteto, quando vai fazer o projeto de uma casa, ele não começa já fazendo desenho. Ele entende como é que é o terreno, quais são as premissas, como é a área, o que o cliente deseja. Poxa, uma garagem, uma sala, 3 quartos, enfim. É levantar as premissas, entender as premissas para depois começar no desenho propriamente dito. E antes do desenho, muitas vezes tem um esboço ainda. Tem um momento de fazer um esboço para entender como é a área para depois começar o projeto propriamente dito. E com o tempo a gente acaba pulando a etapa do esboço. Quem aí é projetista há mais tempo sabe do que eu estou falando. A gente vai criando um olho mais clínico, a gente vai imaginando o projeto antes de desenhar, mas muitas vezes rola até um esboço antes de fazer o projeto propriamente dito. Bom, legal. Então o que a gente tem que cuidar no interior? Tá? Vamos voltar aqui para o interior. O interior, o primeiro ponto que a gente tem que estar atento, que vai ser diferente, é que muitas vezes as casas elas estão divididas em pequenos povoados. Então a gente vai ter um grupo de 5 casas aqui, 4 casas aqui, uma casa lá, então é tudo muito pingadinho. Então no interior, basicamente, a gente não tem um modelo de padrão que a gente vai replicar no projeto inteiro. Pode ser que num determinado trecho a gente tenha uma CTO de 1:8 e a gente tem uma outra CTO de 1:8 a 300, 400, 500 metros para frente. E a próxima caixa de 1:8 está a 1 quilômetro para frente. Inclusive, pode ser que a terceira caixa seja 1:4 ou 1:16, que não seja uma caixa de 1:8. Então, o primeiro ponto é, não existe um padrão quando a gente fala de interior, fala de zona rural, porque não tem um padrão da cidade, então se não tem um padrão, não vai ter o padrão da rede também. Segundo ponto é a densidade de assinantes. Densidade de assinante, a gente tem que ficar esperto porque geralmente é baixa a densidade de assinante. Se a gente analisar 1 quilômetro de fibra, 1 quilômetro de ramal na cidade, quantas casas a gente tem com 1 quilômetro de fibra? A gente passa na frente de quantas casas? E no rural, a gente passa na frente de quantas casas quando a gente tem 1 quilômetro no rural? Nem se compara, é muito menos do que na cidade. Então, existe aí uma deficiência, digamos assim, um número mais baixo de assinantes. E com isso a gente entra num ponto que é o alto custo da rede, o alto custo por porta. Né? O quanto o projeto custou por porta. O valor por porta acaba sendo maior. Então, muitas vezes na cidade, quando a gente faz o projeto, no final das contas, o projeto custou, vamos lá, 150, 120, 200 reais por porta. E no rural não, no rural isso pode virar 500, pode virar 600, pode virar 700 por porta. E aí a gente vai fazer uma prática daqui a pouquinho, vai ficar mais claro o que é isso. Mas seria o valor por porta, o quanto custa cada porta, cada saída de CTO, contando toda a rede. Uma dificuldade que a gente vai ver muito também nessa aula é a distância. Distância, tudo é longe no rural, tudo é longe. E com isso, o valor de atendimento fica mais caro, o tempo de instalação é maior, o custo, no geral, é maior, pode ter mais problema, pode ter mais rompimento, pode ter mais atenuação de sinal, pode ter mais um monte de coisa. Então, essas são o que eu considero, pelo menos, como as principais diferenças entre um projeto cidade e um projeto rural, ou um projeto de uma grande cidade e o projeto do interior da cidade, que é aquela área que a gente acabou de ver agora há pouco com as casas aleatórias, digamos assim. Dentro disso, a gente tem algumas coisas que eu considero muito importante analisar. E quando eu falo que eu considero, é porque cada projetista pensa um pouquinho diferente. Cada projetista, quando vai fazer o seu projeto, ele tem um toque diferente no projeto. Se eu pegar uma cidade, por exemplo, e entregar premissas para 10 engenheiros, eu tenho certeza que vão ter 10 projetos diferentes. Cada engenheiro vai fazer, ou cada projetista vai fazer o projeto um pouquinho diferente. Então, quando eu falo assim, o que eu acho, o que eu faria, porque realmente é
o meu ponto de vista, é a minha visão sobre projetos, sobre algo que eu faço desde 2010/2011, os meus projetos FTTH. Então, o que eu considero importante como cuidado e que nós temos que analisar, eu relacionei aqui, deixa eu só ver quantos itens são, eu relacionei aqui 4 itens que eu considero muito importantes. O primeiro item é o link. Poxa, quando a gente fala de zona rural ou de interior, link é problema. Muitas vezes a gente vai construir um projeto com fibra, né, para entregar internet com fibra ótica, com planos de hipervelocidade, tudo aquilo que todo mundo conhece sobre fibra ótica, porém a gente não consegue link. Link é um problema. Poucos conseguem link no interior facilmente. Então, quando eu falo que a gente tem que pensar no link, é porque a rede que nós vamos desenhar pode ser uma rede que está indo para um caminho e que, ao mesmo tempo que vai fazer atendimento, vai buscar link para o nosso provedor. Eu já vi muitas redes que o provedor lançou uma fibra, fez um backbone de 20 km, 30 km e foi buscar link de internet em algum lugar. Depois foi construir uma rede FTTH, lançou um cabo de backbone em paralelo ao backbone do link e aí fez o atendimento por esse cabo novo, acabou gastando em 2 cabos. E por que não lançar um backbone que busque link e que tenha fibras disponíveis para depois fazer o atendimento por esse cabo também? Então, se a gente pensar isso no projeto, é possível. Se a gente não analisar isso no projeto, aí realmente a gente vai ter custo dobrado com 2 cabos. Então, quando eu falo link, é isso. Poxa, vai ser fibra ou vai ser rádio? Vai ser fibra, legal. Eu vou buscar fibra? Beleza, então essa fibra que eu vou buscar vai passar por um certo caminho e eu já vou deixar reservas para fazer atendimento por esse caminho. Pode ser, inclusive, que daqui a pouco eu estou fazendo um acordo com outro provedor. Por que não? Tem mercado para todo mundo. Então, daqui a pouco você está na cidade A, por exemplo, não vou dar nome de cidade aqui, mas você está numa determinada cidade, você precisa buscar link. Na cidade do lado, tem um provedor que é um concorrente, colega provedor, parceiro, enfim, mas tem um outro provedor da cidade do lado que tem a mesma dificuldade com link, também está com dificuldade em tirar dinheiro do bolso para construir um backbone para buscar link. Por que não vocês buscarem esse link juntos? Por que não vocês dividirem esse investimento? E aí os dois buscam link e resolve o problema dos dois de uma vez só. Então, também tem isso, né? Essa questão de buscar link a gente não precisa buscar sozinho, a gente pode buscar com um parceiro. Inclusive, porque quando a gente vai buscar link, a gente tem que buscar uma outra coisa também que é muito importante, que é o backup do link. Quem tem um, não tem nenhum. Então a gente precisa de 2 links pelo menos, ou 2 rotas, ou 2 tecnologias. Buscar link com rádio e ter um outro link de rádio como backup. Buscar com fibra e ter uma outra fibra como backup. Ou buscar com fibra e ter um link de rádio como backup. Enfim, é importante ter um backup. Bom, segundo ponto que deve ser analisado, espero que você esteja anotando aí caso você tenha um projeto no interior para fazer. Segundo ponto que eu considero que tem que ser analisado são os postes. Poste, muitas vezes, é problema já na cidade. E eu não estou falando de ocupação, estou falando do poste propriamente dito. Poste bom, poste ruim, tem poste, não tem poste. E no rural é pior ainda. Na cidade, o ideal quando a gente vai fazer um projeto é ter o mapeamento dos postes, a posição dos postes, para a gente já fazer o projeto certo sem ter que fazer adaptações depois. No rural é mais importante ainda. Então, quando eu falo poste, a primeira informação é se tem poste. Poxa, aquela rota, tem poste ou não tem poste? Na zona rural é comum a gente ter que implantar alguns postes, porque na zona rural ou no interior, o poste ele não segue necessariamente na estrada, na rodovia, para fazer o atendimento das casas. Muitas vezes o poste começa a entrar numa propriedade, sai da outra propriedade, atravessa para o outro lado da estrada, ele faz um caminho diferente que o caminho na estrada. Então, se a gente olhar o Google, por exemplo, está aparecendo para você aqui o meu Google agora, mas se a gente olhar, por exemplo, o Google e for fazer o desenho pela estrada, pode ser que a gente se dê muito mal, porque o poste não necessariamente respeita esse caminho aqui. Então é comum você ter que implantar alguns postes quando a gente fala de um projeto no interior ou quando a gente fala
de um projeto rural, digamos assim. Outro ponto importante, muito importante. Às vezes, deixa eu pegar um exemplo aqui para ilustrar o que eu estou tentando falar, mas muitas vezes, esse ponto aqui, ó, vamos considerar essa área aqui, ó. Muitas vezes a gente analisa, por exemplo, essa área e acredita que a rede elétrica venha daqui, da cidade, para fazer o atendimento para essa outra zona aqui, para esse outro bairro mais remoto. Só que muitas vezes isso não é verdade quando a gente fala do rural. Pode ser que está vindo uma elétrica lá da outra cidade que faz uma volta por trás e aí sim atende aquele determinado povoado. Nem sempre a rede elétrica de uma zona rural ela vem da cidade mais próxima ou ela vem pela estrada, às vezes ela vem pelo outro lado. Então às vezes a gente quer atender uma área, pertence à nossa cidade, mas a elétrica vem da cidade vizinha. E aí? E aí é um pepino, e aí a gente vai ter que fazer uma rede que dá uma volta gigante para fazer o atendimento. Outro ponto importante é sobre os vãos entre os postes. Na cidade, geralmente o vão entre postes é 30, 35, 40 metros. Geralmente é isso, de vez em quando 50, 60 metros. E aí, na cidade, a gente constrói uma rede, tudo com cabo AS80, geralmente. Na zona rural, não. Na zona rural, o vão é muito maior. O vão geralmente é maior. Então, nem sempre, todo projeto de zona rural, a gente vai conseguir fazer com cabo AS80. E aí eu vou ter que analisar se nos trechos que eu não posso fazer com cabo AS80, se é melhor fazer com cabo AS120, ou seja, um cabo que suporta um vão maior, um vão de até 120 metros entre postes, ou daqui a pouco implantar postes para poder utilizar o mesmo cabo. Então isso também entra na nossa conta, no nosso planejamento, quando a gente está falando de rural, de interior, que é os postes. Próximo ponto, então, é a demanda, a famosa demanda que eu comentei um pouquinho antes. Então as casas, geralmente, elas ficam mais afastadas uma das outras. Então, quando a gente analisa, poxa, eu vou botar uma caixa numa determinada área para atender as casas, a gente vai ter que entender e vai ter que aceitar que são menos casas do que uma área na cidade. A demanda é menor. Assim como na cidade, e digo mais importante, inclusive, que na cidade, a gente tem que fazer o levantamento da demanda. Então, na cidade, já é importante a gente entender se naquela quadra tem 10, tem 20, tem 40 casas naquela quadra para poder dimensionar o nosso splitter. Na zona rural, a gente tem que entender melhor ainda se são 2, se são 3, ou se são 6, ou se são 8 casas. Tem que fazer o levantamento da demanda. Na zona rural ou no interior, as caixas de atendimento com 8 portas, às vezes, são muitas portas. Vamos lá. Na cidade, geralmente a gente usa CTO de 1 para 8 e CTO de 1 para 16. Só que no rural, às vezes, a gente bota uma CTO de 1 para 8 e mesmo assim é muita porta. Tem um povoado lá com 4 casas, você quer colocar uma caixa lá, você precisa colocar uma caixa lá e colocar uma caixa de 1 para 8 é um desperdício. Então, a gente vai ver também na prática, mas uma coisa legal do rural, da gente explorar no projeto, para ter um projeto otimizado, é brincar com as caixas. Eu posso mesclar uma CTO de 1 para 16, uma CTO de 1 para 8, uma CTO de 1 para 4, uma CTO de 1 para 8. A gente consegue intercalar os tipos das caixas. Quem sabe fazer o cálculo de potência pode intercalar e ao mesmo tempo ter o mesmo nível de sinal em todas as caixas. Esse é um dos pulos do gato do projeto rural e das redes desbalanceadas, que as duas coisas estão andando juntas aí. E a gente poder usar caixas diferentes, de capacidade diferente, mas no cálculo de potência equilibrar o nível de sinal, equilibrar as atenuações, para a gente poder ter o sinal equilibrado de todos os clientes da nossa porta. A gente vai ver isso nessa aula ainda, como fazer isso. Bom, na zona rural, tem uma coisa que eu gosto de explorar, na minha opinião, para otimizar um projeto, que é a gente poder estender a nossa rede para 128 clientes pensando no GPON. A gente ter redes para 128 portas no rural
do que 64. Isso porque, geralmente, no rural, sobram portas, diferente na cidade. Na cidade, muitas vezes, faltam portas porque a demanda é maior. E no rural, geralmente, sobram portas. Então, eu posso ter uma rede que eu dividi essa rede para 128, mas tem 80 clientes ativos, tem 60 clientes ativos, tem 100 clientes ativos, ou seja, eu consigo entregar altos planos sem dor de cabeça, mesmo sendo uma rede para 128. Claro que estou falando de uma rede que seja GPON e uma rede que tenha um bom nível de sinal, que tenha um sinal controlado, que tenha o sinal ideal da rede. Bom, próximo ponto, então, que eu queria falar aqui é sobre a topologia. Estou falando aqui. Eu não consigo acompanhar o chat agora, tá, galera? Mas no final eu vou dar uma olhadinha no chat, a gente vai bater um papo, vai tirar dúvidas pelo chat também. Mas o próximo ponto é sobre a topologia da rede. Muitas pessoas perguntam assim, poxa, Machado, cara, conta a verdade aí. É melhor um projeto balanceado ou desbalanceado? Qual que é mais barato? O que é o melhor para a gente fazer? Quando a gente fala de projeto balanceado e desbalanceado, eu entendo que os dois são excelentes. Os dois têm as suas vantagens e têm as suas desvantagens também. Que na verdade eu gosto de falar como consequências, digamos assim. Então, tem situações onde o balanceado fica melhor e tem situações onde o desbalanceado fica melhor. O projeto rural, o projeto no interior, geralmente o desbalanceado ele é mais indicado. Isso porque eu tenho longas distâncias de fibra. No interior eu vou gastar mais fibra do que na cidade para atender a mesma quantidade de cliente. Na cidade, geralmente com 1 km de fibra, cara, eu faço um ramal para 128 clientes, para 128 portas. Já 1 km no rural, eu consigo atender 30 clientes, 20 clientes, 40 clientes, depende de cada situação. Então, no interior, às vezes eu preciso lançar 3 km de fibra para desenhar um ramal com 128, ou seja, 3 vezes mais fibra do que dentro da cidade. Então, geralmente, nos projetos rurais e nos projetos de interior, é mais indicado, é recomendado as redes desbalanceadas, porque nesse caso a gente consegue trazer uma economia para o nosso projeto, economia em quantidade de fibra ótica. Agora, dentro da cidade, quando a gente faz o desbalanceado, muitas vezes a gente economiza pouco em fibra, gasta mais com splitters, gasta mais com fusão, o nível de sinal da rede, a gente precisa de um pouquinho mais de inteligência para dominar e para controlar o nível de sinal, e aí aquela economia que a gente fez na fibra ótica sumiu a economia. Então, a minha dica é, dentro da cidade, centro da cidade, uma área com bastante casas, vai no balanceado, que é mais indicado. Uma área rural, uma área com poucas casas, com casas espalhadas, finalzinho de bairro, aquele negócio que não vai mais crescer, poxa, pode ir no desbalanceado, porque provavelmente você vai ter uma boa economia, mesmo gastando mais em mão de obra. Tem um vídeo aqui no nosso canal no YouTube que é o balanceado ou desbalanceado. Dá uma fuçada aqui no nosso canal, procura lá, balanceado ou desbalanceado, que é uma aula que eu falo só sobre isso. Eu trago exemplos e eu acabo explicando um pouco melhor essa parte do balanceado e o desbalanceado. Beleza, então no interior geralmente o desbalanceado é mais indicado e é o que a gente vai ver aqui na tela agora na sequência, quando a gente for começar a nossa prática, que é exatamente agora. Exatamente agora a gente vai começar a nossa prática. Para a nossa prática de hoje, olha só o que eu fiz. Se eu for desenhar tudo na unha, detalhe por detalhe, na aula, a gente vai ficar até às 11 horas da noite aqui para fazer um projeto pequeno. Então, algumas coisas eu trago pronto já para a nossa aula, para a gente ganhar tempo, porque o meu objetivo aqui é fazer você entender o porquê das coisas. Se você entende o porquê das coisas, você consegue caminhar sozinho e fazer o seu dimensionamento. Se eu te ensinar a copiar e colar, você não vai conseguir fazer o seu projeto, você não vai conseguir fazer a sua rede. Então, eu quero que você se preocupe em por que vou fazer assim, qual foi o motivo de fazer assim, para você conseguir depois se virar aí nos seus projetos.
Então, para a aula de hoje, eu separei aqui 10 cenários. Ó, dá uma olhadinha no canto aqui no meu Google. Cenário 1 até o cenário 10. Nós temos 10 cenários aqui. Esses cenários eu já fiz eles há um tempinho, porque inclusive eu tinha um curso que era FTTH no interior. Era um curso específico de projeto no interior, que aí a gente ia bem no detalhe, que seria um mini curso de projetos. Então eu peguei esse mesmo arquivo, essas 10 áreas, para a gente discutir um pouquinho sobre essas áreas aqui. E eu tenho certeza absoluta, que você que tem um projeto pequeno, você que está começando, você que está dando seus primeiros passos, ou você já está há um tempo como provedor, mas numa cidade pequena, você vai se identificar com algum desses projetos aqui, eu tenho certeza disso. Bom, vamos lá. Qual que é o nosso cenário 1 aqui, tá? O nosso cenário 1, eu separei ele como essa área aqui. Essa área aqui, essa área que está em verde aqui no meio da tela. E aí imagina o seguinte, imagina que você mora aqui, você é o dono do provedor, você resolveu abrir um provedor de internet, você mora aqui nesse cantinho e você quer lançar um cabo para fazer esse atendimento aqui. Você acordou um dia e pensou, poxa, vou lançar 1 quilômetro de fibra e vou abrir um provedor de internet. Legal. Aí você vai lançar o cabo, muitos começam assim, lançando o cabo sem saber como vai ser o atendimento. E aí vamos supor que seja esse caminho aqui, esse traçado, tá? Só que a minha dica para você é o seguinte, vamos seguir a ordem que se faz um projeto seguindo o método 3Ps da Fiber School, que aí é um pouquinho diferente. O método 3Ps diz o seguinte, defina a área que você vai fazer o atendimento, está aqui a nossa área, vou até colocar em outra cor para ficar melhor de visualizar, deixa eu botar um amarelo aqui, ficou melhor de ver agora, mas defina a área, está aqui a nossa área. Depois disso, entenda a demanda, poxa, quantas casas tem nessa área aqui? Contabilize quantas casas tem nessa área. Depois, você distribui as caixas. Poxa, onde eu vou botar a caixa para fazer o atendimento? Por exemplo, nessa rua aqui, decidi colocar uma caixa aqui nessa posição. Nessa outra rua, resolvi colocar na esquina para pegar essa galera aqui e pegar essas casinhas que estão nessa rua aqui, fazer um atendimento em T, digamos assim. Aqui para baixo, coloquei mais uma caixa nesse povoadinho aqui. Aqui mais um adiante, que eu vou pegar inclusive nessa rua que está para cá. Aqui eu optei em botar uma caixa na esquina, porque eu já posso pegar essa galera aqui, nessa ruazinha aqui para baixo. Aqui mais uma caixa, aqui mais uma e no final aqui da curvinha mais uma caixa aqui. Então coloquei 8 caixas. É isso que o método 3Ps diz para você fazer. Depois disso você define quantas portas de atendimento tem em cada uma dessas caixas. Nesse caso aqui, eu coloquei no meu projeto que eu tenho aqui 8 portas que servem para atender essas casas aqui, 8 portas para essas outras casas aqui, e todo esse meu projeto, ele é um projeto que está para 8 portas. Eu geralmente uso o triângulo branco para representar uma caixa CTO com 8 posições. Está aqui na minha legenda, inclusive, ó. Eu costumo colocar uma legendinha no projeto, e aqui está escrito, ó, triângulo branco é uma caixa CTO, uma caixa de atendimento com um splitter de 1 para 8, né, com 8 posições. Se eu tivesse aqui no meu projeto algum triângulo amarelo, seria 16. Se eu tivesse algum vermelho, seria 4 posições. Nesse caso aqui, eu coloquei tudo para 8 mesmo, porque é para facilitar nesse nosso primeiro exemplo aqui. Beleza. Agora sim, depois que eu sei a área, sei a demanda, eu coloco o meu ramal de atendimento. Agora sim eu tenho o meu ramal de atendimento. Essa ordem é a ordem que a gente faz o planejamento da rede. A gente entende como vai ser a nossa rede. Não é a ordem da construção. Se você vai construir, você não vai primeiro colocar as caixas para depois lançar a fibra. Você vai primeiro colocar as ferragens nos postes,
Aí você vai fazer o lançamento do cabo, você vai deixar reserva técnica onde você vai colocar depois as caixas de atendimento e aí sim você coloca as caixas de atendimento, faz as fusões, vê o nível de sinal, certifica essa rede pelo nível de sinal ou com um OTDR e quando a rede está ok, aí sim você começa a colocar os clientes na rede. Tá? Então a ordem de construção é diferente que a ordem do projeto, que é a ordem do planejamento. Beleza, nessa área então aqui eu fiz esse tipo de atendimento. Eu distribuí as minhas caixas, lancei o meu cabo e coloquei tudo caixa de 1 para 8. Legal. Vamos para o cenário 2. O que eu separei aqui para o cenário 2? Eu não vi ainda o chat, mas eu imagino que alguém pediu, poxa, como é que eu baixo esse material aí? Daqui a pouquinho, quando eu terminar essa aula, eu vou colocar um link aqui para você fazer o download. Então, volta depois aqui, dá um F5, faz o download desse projeto. Esse mesmo arquivo que eu estou usando, ele vai estar disponível para você fazer o download também, para você olhar ele com calma depois, aí, olhar com paciência, olhar com calma, para entender um pouquinho melhor. Segundo cenário, é um cenário diferente. Igual, mas diferente ao mesmo tempo. Nesse cenário aqui, eu fiz uma suposição que o provedor está aqui nesse cantinho e aí ele resolveu atender essas duas ruas aqui. Poxa, Machado morava nessa casa aqui e resolveu abrir um mini provedor e colocar caixa de atendimento e atender essas duas ruas aqui porque os meus vizinhos estavam pedindo internet. Nesse caso aqui eu fiz um pouquinho diferente. Naquele outro cenário eu saí com um cabo e coloquei 8 caixas na sequência. Aqui eu saí com um cabo para o lado direito, coloquei 4 caixas para o lado direito e depois eu saí com o cabo para o lado esquerdo e coloquei mais 4 caixas para o lado esquerdo. É o mesmo tipo de atendimento, continuo tendo 8 CTOs com 8 posições, mas o desenho ficou um pouquinho diferente. Só que olha só que engraçado. Engraçado não, olha só que curioso, vamos chamar de curioso. Nessa área aqui, no nosso cenário número 1, é um cenário que eu enxergo ele facilmente como um cenário desbalanceado. Poxa, é um cabo, é uma linha, eu tenho 8 caixas numa sequência. Vou fazer um ramal desbalanceado. O cenário 2, ele é um cenário que eu posso explorar ele de duas formas. Eu posso explorar ele como um cenário desbalanceado, ou seja, eu tenho um braço para cá e um outro braço para baixo aqui, ou eu posso fazer balanceado também, porque agora eu tenho 4 caixas em linha. E aí, se eu tenho 4 caixas em linha e for fazer balanceado, eu vou usar 4 fibras. Então esse cabo aqui ele pode ser um cabo de 6 fibras, tanto esse quanto de baixo. Já o primeiro cenário, que eu tenho 8 caixas em linha, eu não consigo fazer com um cabo de 6 vias, se for balanceado. Então eu teria que usar um cabo de 12 vias para ocupar 8 vias e sobrar 4 vias para possíveis ampliações. Então esse cenário número 2 é um cenário que, cara, pode ser desbalanceado e pode ser balanceado. Está tranquilo para fazer qualquer um dos dois cenários. O primeiro cenário o Machado faria desbalanceado e esse segundo cenário o Machado faria balanceado. Ainda mais para quem está começando, é uma coisa a menos para se incomodar. Cenário número 3, vamos para o cenário número 3 agora. O cenário número 3 é uma rede um pouquinho mais complicada. E ela é um pouquinho mais complicada porque o desenho aqui é um pouquinho diferente. Eu não peguei mais uma rua reta com quadras retas perfeitas. Eu peguei agora um cenário onde a gente tem umas ruazinhas mesmo malucas aqui no meio, tá? Que é esse nosso cenário aqui. Ele não é algo uniforme, ele tem uns braços aqui meio estranho. Então nesse cenário aqui ele é um pouquinho maior. Eu já dividi em 4 redes. Então eu tenho lá o meu provedor e eu tenho a minha rede 1 que está saindo do meu provedor. Então eu estou saindo com o cabo do provedor, cheguei na primeira CTO, eu tenho a primeira, a segunda, a terceira, a quarta em linha reta e na rua de baixo eu tenho mais 4 em linha reta. Essa rede aqui eu poderia ter um splitter de primeiro nível aqui, 1 para 8, por exemplo, junto com a minha CTO, que vai ser o meu hub. E aí eu tenho 1 para 8, 1 para 8. Eu tenho uma rede balanceada fazendo esse atendimento aqui.
Minha rede número 2 eu joguei para cima. Eu tenho aqui, ó, a CTO 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tenho 8 CTOs em linha. Então, nesse cenário de cima, se eu for fazer desbalanceado, eu vou usar uma fibra só para iluminar todo o meu ramal. E se eu for fazer balanceado, agora eu vou precisar de um cabo de 12 vias para fazer esse ramal aqui. Ramal da esquerda, 8 caixas em linha. E o ramal de baixo, 8 caixas em linha também. Moral da história é o seguinte. Esse projeto aqui, ele é um projeto que apenas um ramal ficou legal balanceado. E os outros 3 ficou melhor desbalanceado, que são esses caras aqui. Porque senão eu tenho que fazer tudo com cabo de 12 vias. Então, nesse cenário aqui, apesar de ser um cenário na cidade, é um cenário que o Machado faria desbalanceado. Porque se eu fizer desbalanceado, toda essa minha fibra aqui pode ser uma fibra de 6 vias. Se eu fizer balanceado, toda essa minha fibra aqui vai ter que ser uma fibra de 12 vias. E aí o custo do meu projeto vai aumentar. Vai aumentar significativamente o custo do meu projeto. Vamos para o cenário 4. Vamos dar uma olhadinha no cenário 4. O cenário 4, ele é igual ao cenário 3, é a mesma área. Porém, o meu cenário 4, ele é um cenário onde eu pensei em fazer o atendimento diferente. Eu pensei em otimizar um pouco o meu atendimento, em dividir um pouco mais as minhas fibras, e aí eu não tenho mais aquele bolo de fibra. Olha só, esse cenário aqui, esse cenário, que é o cenário 3, eu tenho 4 ramais e cada ramal sai diretamente do provedor. É um cenário que eu poderia fazer balanceado, tudo com cabo de 12. O cenário 4 é um cenário que eu faço ele desbalanceado, com cabos menores, e aí eu vou otimizando. Eu não tenho mais 2 cabos nesse trecho aqui e 2 cabos nesse outro trecho aqui. Eu já distribuí em 2 caixas de emenda separado aqui, e a minha rede ficou mais simples de entender esse cenário 4. Cenário 5 está um pouquinho aqui para baixo. Ó. O cenário 5 eu considerei como se fosse uma ampliação do cenário 4 ou do cenário 3, uma continuação do meu ramal. E aí olha só que legal. Vamos supor que o provedor construiu essa rede aqui. Cara, o meu sonho era fazer o atendimento dessa área, fui lá, construí, beleza, ativei 4 ramais, 256 clientes, e aí passou um ano, eu resolvi ampliar para uma nova área. Se eu pensei isso lá no projeto, que a minha próxima fase seria essa área aqui, eu já deixo fibra disponível aqui no final desse cenário 4 para fazer o atendimento para essa outra área aqui, que é o meu cenário 5. Então olha só que legal quando a gente vai encaixando as coisas. Eu construo uma área, no futuro eu amplio para outra área e aí a minha rede vai sempre crescendo, a minha rede está sempre ampliando e aqui eu tenho uma rede otimizada. Lembra que eu falei sobre rede otimizada? O que é uma rede otimizada? É uma rede que atende a demanda atual e ao mesmo tempo atende uma demanda futura sem a gente ter que reconstruir muita coisa, aproveitando uma infraestrutura existente. Bom, vamos bater rapidamente aqui as outras redes, senão não vai dar tempo para o restante da aula, vai ficar um pouquinho corrido. Mas eu separei também um cenário 6, que já é um cenário mais no meio da cidade propriamente dito, onde o balanceado aqui é a topologia que se encaixa perfeitamente. Aqui é uma cidade onde as quadras são mais quadradas, né? As quadras são mais fáceis de entender. E aqui é um cenário que a gente tem CTOs de 1 para 16. Isso aqui é a cidade de Casca, eu já usei como exemplo muitas vezes nas aulas. Próximo cenário. E a ideia desses cenários é que você se identifique com algum deles e use eles como exemplo, como um guia aí para sua rede. O nosso cenário número 7, ele é um cenário um pouquinho mais quebrado, digamos assim, com ramais mais aleatórios. Cenário número 8 está um pouquinho para baixo aqui. Ele é um cenário que aí já envolve um condomínio, é um cenário de um condomínio.
Inclusive, a gente já fez uma aula aqui que é um cenário, que era uma aula sobre condomínio, e aí o condomínio ele é mais fácil do que a cidade, porque é tudo muito igual, é tudo muito repetitivo, definir um padrão, copia para os outros. Cenário número 9, está um pouquinho mais distante. Cenário número 9, já está aqui, também é uma rede toda quebrada, um ramal para cada lado. E o cenário número 10 é esse cenário aqui, onde eu tenho caixas diferentes na mesma rede. Por exemplo, eu estou saindo aqui do meu provedor, eu tenho uma caixa de 1 para 16, a próxima caixa é um triângulo vermelho, então é uma caixa de 1 para 4, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 8, 1 para 4 e 1 para 4. Enfim, já é um cenário misto. Então, o que eu queria te mostrar primeiro aqui no KMZ? Primeiro aqui, eu queria te mostrar alguns cenários, alguns exemplos de um projeto no interior. Pequenos projetos, zona rural, projetos diferentes. E eu preparei 10 cenários, e esses 10 cenários você pode fazer o download, olhar com calma, alterar, enfim, a ideia é que esse material sirva para te auxiliar de alguma forma. Agora eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer a leitura do projeto olhando o diagrama de emendas. O diagrama de emendas é aquele documento que diz onde estão os cabos, quantas vias tem nos cabos, qual fibra a gente vai utilizar para iluminar cada caixa, onde a gente vai fazer fusão na nossa rede, enfim. Ele é o detalhamento das fibras que estão dentro dos cabos, porque aqui no Google a gente olhou somente rota de cabo. Para isso eu preparei aqui 3 diagramas de emendas para mostrar para você. O primeiro diagrama é esse cara aqui. Tá? A gente vai navegar por ele, eu vou explicar ele no detalhe. E eu quero te ensinar aqui 2 coisas ao mesmo tempo. A primeira é o que é um diagrama e a segunda é como fazer a leitura da rede pensando no diagrama de emendas. O diagrama não serve só para aquele cara que vai fazer a fusão. Ele serve para a gente entender também a rede. Então, o que a gente tem aqui no nosso diagrama de emendas aqui no AutoCAD? A gente tem o seguinte. Aqui nós temos o nosso DIO, a saída do nosso provedor. Aqui está escrito o seguinte, que é um cabo, é um DIO de 36 vias. Tem aqui DIO, DIO 36FO APC. E a gente consegue perceber também aqui o seguinte, que desses 36 FO, eu tenho 3 cabos que estão entrando nesse DIO. O meu DIO tem 36 posições, mas eu estou ocupando até a porta 30. Eu tenho aqui um cabo de 12 vias, eu tenho um cabo de 12 vias e eu tenho um cabo de 6 vias. 12 mais 6 vias. Eu tenho 30 portas. Ou seja, estou saindo com 3 cabos a partir daqui. Meu primeiro cabo, ele vai iluminar essas primeiras caixas aqui, que é o que a gente vai olhar agora. Esse quadrado aqui, essas primeiras caixas. Que é o ramal 1, CTO vai até a CTO 1.7. O ramal 2, que vai até a CTO 2.5. E o ramal 3, que vai até a CTO 3.7. Nós temos 3 ramais nesse primeiro cabo aqui. Esses 3 ramais, eles são desbalanceados. Na verdade, todo esse diagrama aqui ele é desbalanceado. Então tem esse desbalanceado, tem um segundo diagrama desbalanceado que eu vou entrar no detalhe aqui também, e tem um terceiro diagrama aqui que é de uma rede mista. Eu tenho desbalanceado e tenho balanceado na mesma rede aqui no mesmo diagrama. Voltando aqui para o nosso primeiro, o que nós temos aqui nesse primeiro cabo? Vamos sair aqui com a fibra 1. Né? Aqui na tabelinha está falando que a fibra 1, a porta 1, ela é o nosso ramal 1. Então, saindo aqui da fibra 1, do primeiro cabo, que é a porta 1, a gente vai chegar na primeira caixa, primeira CTO, onde eu vou quebrar a fibra 1, vou colocar um splitter de 1 para 2, desbalanceado, um splitter 1090.
A saída de 10% eu vou conectar no splitter de 1 para 8 e a saída de 90% eu vou fazer fusão de novo na fibra 1, que vai para a segunda caixa. Na segunda caixa tem um splitter 1585, a saída 15% ilumina o splitter de 1 para 8 e a saída 85 faz a fusão na fibra 1, que vai para a terceira caixa. Na terceira eu tenho um splitter 2080, 20% ilumina o splitter de 1 para 8, 80 vai para a próxima caixa. Na próxima caixa eu tenho um splitter 3070, 30% ilumina o splitter de 1 para 8, 70 vai para a próxima. Depois 3565, depois 5050 e depois a última caixa não tem splitter desbalanceado. Olha só, essa sequência não é uma sequência padrão que serve para todas as redes. No ramal desbalanceado, não existe um padrão de sequência de splitters que você tem que utilizar. Se você pesquisar no Google ali, qual é a sequência do splitter desbalanceado, você não vai encontrar essa resposta pronta porque ela não existe. Não existe. Isso muda de projeto a projeto. Você tem que fazer o cálculo de potência do ramal para chegar no cascateamento certo das caixas, tá? Então, esse exemplo aqui, ele é um exemplo que eu calculei para esse ramal, que não serve necessariamente para o seu projeto. Pode ser que no seu projeto seja diferente, tá? O tema da aula de hoje não é fazer esse cálculo, mas eu vou explicar para você rapidinho como eu fiz esse cálculo aqui, como eu fiz o dimensionamento, na verdade, para você entender a lógica do dimensionamento, tá? O dimensionamento, ele é muito simples da gente fazer, tá? Nesse ramal aqui, por exemplo, ele é um ramal que a gente tem 7 caixas de atendimento. Qual que é a lógica? Qual que é a lógica para a gente fazer esse cálculo, tá? A lógica é a seguinte: se eu tenho 7 caixas, o que eu preciso no final das contas é distribuir o meu sinal de forma que as 7 caixas receba o mesmo nível de sinal na entrada delas, ou um nível de sinal parecido pelo menos. Porque se as minhas caixas receberem o mesmo nível de sinal, e elas foram iguais, forem todas de 1 para 8, por exemplo, o nível de sinal que vai sair delas vai ser na teoria o mesmo. Então, seguindo essa lógica, olha só, eu tenho 100% de sinal, não interessa quantos dB agora, porque eu estou fazendo o dimensionamento dos splitters e não o cálculo de potência. Eu tenho 100% de sinal que eu preciso dividir para 7 caixas, porque nesse ramal eu tenho 7 caixas. Então eu vou colocar aqui na minha calculadora 100% dividido por 7 caixas, que vai dar 14,28. 14,28. Nesse caso aqui, eu tenho duas alternativas. Eu posso usar um splitter 1090 ou eu posso usar um splitter 1585. Eu posso escolher qual desses dois splitters eu vou utilizar. No meu caso aqui, como a primeira caixa está mais perto do provedor, a gente tem menos fusões e tudo mais, eu optei em usar um splitter 1090 para a primeira caixa. Agora vamos pensar na segunda. Na segunda caixa, a conta vai ser o seguinte: eu vou colocar aqui os meus 100% de luz. Vamos pensar que eu tenho uma certa intensidade de luz, que eu vou chamar 100%. E eu vou dividir para 6 caixas agora. Então, o meu segundo splitter, 100% dividido por 6, vai dar 16,66. E o meu segundo splitter eu vou ter que decidir se eu vou usar um splitter 1585 ou um 2080. No meu caso aqui, eu coloquei um 1585. Na minha terceira caixa, eu vou pensar agora diferente. Eu vou botar 100% de luz e agora ela vai mandar sinal para a caixa 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, eu vou mandar sinal para 5. Então eu tenho 100% dividido por 5, não precisava nem de calculadora para isso, mas vai dar 20. Ou seja, o meu terceiro splitter, a minha terceira caixa, eu vou colocar um splitter 2080. Na minha quarta caixa,
Agora eu tenho 100%, que eu vou ter que mandar para a caixa 4, 5, 6 e 7. Ou seja, eu vou ter que dividir o meu 100 por 4, vai dar 25. Então, minha quarta caixa pode ser um splitter 2575 ou um splitter 3070. E assim eu vou seguindo para todas as caixas. Tá? Eu indico sempre mesmo, fazer o dimensionamento pensando nesse formato, em percentual de luz, para você dimensionar quais splitters que você pretende utilizar. Depois que você sabe os splitters, agora você faz o cálculo de potência. E aí no cálculo de potência, aí sim a gente começa a falar em dB. Aí a gente vai pegar a potência de transmissão da porta-pole, menos a atenuação do conector, menos a atenuação da fibra, menos a atenuação dos splitters. E aí a gente vai chegar no nível de sinal em cada uma das caixas. A aula de hoje não é uma aula de cálculo de potência. A última aula que nós tivemos aqui sobre cálculo de potências, a gente ficou 2 horas fazendo cálculo de potência. O objetivo não é o cálculo de potência hoje. Eu só queria dar essa palhinha sobre o cálculo de potência, que é algo extremamente importante da gente fazer na nossa rede. Então, para fazer o cálculo de potência de uma rede desbalanceada, primeiro, faça o dimensionamento dos splitters, pensando em percentual de luz. Depois, pega a tabelinha, pega a colinha da FibreSchool, vê quanto atenua cada elemento e aí sim você sai fazendo o cálculo de potência. Pode ser que no seu cálculo você perceba que o nível de sinal não ficou bem equilibrado. E aí você vai trocar o splitter de primeiro nível, o splitter desbalanceado, para tentar equilibrar o nível de sinal em cada uma das caixas. Então, não tem mágica, galera. Tem que fazer o cálculo de potência, caixa por caixa, tem que calcular porque não existe uma resposta pronta, tá? Se colocar aqui no nosso YouTube também, cálculo de potência de rede desbalanceada, você vai encontrar uma aula só sobre isso, só sobre o cálculo de potência. Inclusive, tem uma tabelinha lá, uma colinha, tem uma planilha para você usar como seu apoio aí para fazer o cálculo de potência. Bom, vamos voltar aqui para o nosso AutoCAD agora, tá? Porque eu quero fazer a leitura de ramais. Eu estou fazendo leitura de projetos aqui, tá? Vamos pegar agora o outro DWG, tá? Inclusive eu vi aqui a galera pedindo DWG, pedindo KMZ. Sim, DWG vai estar aqui daqui a pouquinho para você fazer o download. KMZ também vai estar aqui para você fazer o download, tá? O nosso segundo diagrama, ele é mais em linha reta, ele é mais simples do que o primeiro. O primeiro a gente tinha 3 backbone, um para cada lado, nós tínhamos 3 cabos. O segundo, a gente tem um DIO 48 vias, a gente tem um cabo de 48 vias que chega até uma caixa de emenda que eu chamei aqui de E00, primeira caixa, e daqui eu tenho um cabo para cada lado, onde para o lado esquerdo eu tenho o meu ramal 1 sendo atendido pela fibra 1, ó, fibra 1, caixa 1, fibra 1, fibra 1, fibra 1, todo esse ramal aqui que é só 1 atendido pela fibra 1, e para o lado direito eu tenho uma parte maior da rede. Eu tenho aqui 4 ou 5 ramais, eu tenho 6 ramais para o lado direito. Então, para o meu lado direito, eu estou passando meio rápido aqui, mas você vai ver com calma depois, eu tenho a minha fibra 1 iluminando todo o ramal 1. Todo o ramal 1. Quando eu chego nas minhas caixas que atendem, que são do ramal 2, ramal 3 na verdade, começou pelo 2, né? Aqui é o ramal 2 atendendo pela fibra 1, porque o ramal 1 está do outro lado. E aqui que é o meu ramal 3, eu estou usando a minha fibra 2. Então a minha fibra 1 agora eu já não posso mais usar. Vou ter que usar a 2 porque a fibra 2 está se comunicando lá direto com o provedor. Então eu tenho aqui a fibra 2 atendendo a primeira caixa, a segunda, a terceira e tudo mais. Quero mostrar para você esse diagrama aqui, ó. Antes da gente entrar no quantitativo, eu quero mostrar esse diagrama aqui. Nesse diagrama, olha só, aqui eu tenho uma rede mista. Uma rede mista. Eu falei para você antes de ter caixa de 1 para 8, caixa de 1 para 16, balanceado, desbalanceado. Aqui eu tenho uma rede misturada, eu não tenho a mesma coisa na rede inteira. Então olha só, estou saindo aqui com o meu cabo de 12 vias pelo meu backbone, cabo de 12 vias, porta 1 a 12.
eu chego na minha primeira caixa, caixa 1.1. Essa caixa é um ramal desbalanceado, então eu peguei a fibra 1, coloquei um splitter 1090, botei um splitter de 1 para 16 e liguei de novo na fibra 1, fiz fusão de novo para chegar na caixa 2. Na caixa 2 eu coloquei um splitter 1585, coloquei um splitter de 1 para 16. Da caixa 2 eu mandei sinal para a caixa 3, 1.3, 1.4, até chegar na caixa 1.8, seguindo o ramal desbalanceado. Porém, na caixa 1, eu também peguei a fibra número 5, fiz uma fusão com um outro cabo de 6 vias que não está conectado nesse splitter aqui, e aí eu iluminei um ramal balanceado nessa rede aqui. Então aqui agora eu tenho um splitter de 1 para 8, que eu ilumino 8 CTOs para fazer o atendimento. Assim como nos outros ramais. Olha só o ramal 2. O ramal 2, eu peguei a fibra 2 que vem lá do provedor. Peguei a fibra 2. Na fibra 2 eu coloquei um splitter de 1 para 8. Nesse splitter de 1 para 8 eu iluminei 3 fibras nesse sentido desse cabo aqui. Uma fibra nesse aqui. 2 fibras nesse cabo aqui e mais 2 nesse cabo aqui. Eu tenho 8 caixas de atendimento, que são essas caixas aqui que eu selecionei. Eu tenho essas 8 caixas de atendimento que estão dentro desse splitter de 1 para 8 aqui. Então esse diagrama que você vai baixar aí para visualizar depois com calma, você vai ver balanceado e desbalanceado no mesmo diagrama de emendas, tá? Então assim, galera, dei uma navegada aqui no diagrama para explicar um pouquinho sobre a rede, mas de novo, também não é uma aula de diagramas, assim como não é uma aula de cálculo de potência. Só estou mostrando para você o que tem que ter num projeto. O que tem que ter num projeto. Então, a gente falou sobre o dimensionamento, sobre as rotas, sobre os cuidados, sobre o cálculo de potência, sobre o diagrama de emendas e agora está faltando uma coisa muito importante. A lista de materiais da nossa rede. E aí sim, tendo a lista de materiais da nossa rede, a gente chega na estimativa de investimento também, no quanto vai custar a nossa rede. Se a gente está falando de uma rede de 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, enfim, a gente vai ver isso na planilha agora, tá? Então, para isso, eu vou abrir aqui uma planilha. Vou abrir aqui a nossa planilha. Deixa eu pegar ela aqui que eu não tinha pego antes. E aí a gente vai começar a dimensionar ela aqui na nossa aula de hoje, tá? Galera, todo esse material aí está disponível para você fazer o download daqui a pouquinho, tá? Para quem está participando ao vivo, daqui a pouquinho você vai poder fazer o download dessa planilha, tá? Bom, a planilha está abrindo. Abriu. Deixa eu jogar a planilha aqui para o lado, para a gente brincar um pouquinho com a nossa planilha, tá? Então, o que está aparecendo para você aqui a planilha agora, essa planilha a gente tem um campo, né, que a gente preenche o quantitativo de materiais, e depois que a gente preencheu o quantitativo de materiais, essa planilha ela diz quanto mais ou menos a gente vai gastar. Para isso, eu vou te ensinar a mexer em outros campos dela, que são os valores de referência. Aqui tem alguns valores de referência, de quanto custa cada material, e você pode editar conforme a sua realidade, conforme a sua cidade, tá? Então, funciona assim, tá? Essa primeira aba aqui é a aba de projeto, que é uma aba onde a gente traz informações do nosso projeto, daqueles cenários que a gente discutiu bem no início da nossa aula. Vou pegar o nosso cenário 1 para discutir aqui sobre o cenário 1, tá? Então agora a gente vai ter um trabalhinho aqui para contar os nossos materiais e preencher na planilha, tá? Quando eu vou fazer essa relação de quantidade, eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de puxar um bloco de notas aqui ou um Excel e anotar as coisas de forma macro. Por exemplo, o que eu tenho nesse meu primeiro projeto, esse projeto número 1, esse cenário número 1? Eu tenho uma rota de cabo
de 6 vias, 6 FO, que aí eu tenho uma certa distância para esse cabo. Eu tenho caixas de atendimento, que são as minhas caixas de 1 para 8. E eu vou ter, além disso, OLT, vou ter DIO. E esse é o meu quantitativo macro, porque nesse projeto eu não tenho caixa de emenda, por exemplo. Eu não tenho vários tipos de cabo, então ele é um projeto bem simples de quantificar. É bem simples mesmo de quantificar. Primeiro ponto, então, é o meu cabo. Poxa, o meu cabo, que é a minha linha vermelha, eu tenho no total metros 1.229 metros. Então eu tenho aqui 1.229 metros. As minhas caixas de atendimento, que são as minhas caixas de 1 para 8, no meu projeto aqui, eu tenho 8 caixas de 1 para 8. OLT, eu vou ter uma OLT, que na verdade eu preciso só de uma porta PON. Então daqui a pouco pode ser um projeto EPON com uma OLT de uma porta. Eu preciso de uma porta PON apenas. Se for uma rede que vai crescer depois, de repente o ideal já é começar com uma OLT com 4 portas ou uma OLT de 8 portas para não ter que comprar uma segunda OLT depois. E eu vou ter aqui um DIO que suporte o meu cabo. Nesse caso aqui eu tenho um cabo de 6 vias, então pode ser até um mini DIO de 12 posições, por exemplo. Porque eu vou na prática usar somente 6 vias. Tá? Então pode ser apenas um. Legal. Depois que eu tenho um quantitativo macro, agora é o momento que eu, Machado, costumo jogar na tabelinha aqui da Fibreschool, nessa planilha da Fibreschool. Tá? Bom, no meu projeto aqui, a gente não tem backbone mais ramal. Nesse caso, a gente tem um cabo só, que ele é backbone e é ramal ao mesmo tempo. Geralmente um projeto dentro da cidade eu costumo não misturar as coisas. Eu deixo backbone só para backbone e ramal só para atendimento de cliente. Eu acho que é muito mais fácil a gente conseguir escalar uma rede dividindo ela nesse formato do que ter backbone e ramal misturado na mesma rede. Nesse caso aqui é uma linha única, é o interior e fica difícil a gente dividir backbone e ramal e não faz sentido lançar 2 cabos. Então eu tenho um cabo só. Vou até colocar maior. Eu vou colocar nesse campo aqui os nossos 1.229 metros, que é o nosso ramal. Só que aqui tem uma pegadinha, tá? A metragem, essa metragem de 1.229 metros, 1.229, pera aí que eu me enrolei aqui. 1.929 metros, bem que eu estava achando estranho, 1.929 metros, ela é uma linha reta baseada em cima da imagem do Google, tá? Na prática, não é essa distância, vai ser os 1.229 e mais alguma coisa, mais uma margem de erro, mais a reserva técnica das caixas. Então eu costumo colocar aqui em torno de 20% em cima do valor dessa linha reta no Google e geralmente dá certinho quanto mais ou menos de fibra a gente precisa. No seu caso, eu recomendo, né, quando a gente tem detalhes do projeto, eu recomendo a gente calcular caixa por caixa. Então, poxa, eu tenho 1.229, eu tenho mais 8 caixas. Cada caixa eu vou ter 20 metros de sobra de cabo por caixa. Aí você vai conseguindo esmiuçar no detalhe. Tá? No caso aqui eu vou ir pela média, que é mais ou menos 20%, que daria 2.300 metros. Ou seja, eu tenho 2.400 metros de cabo de 6 vias, que vai ser o que a gente vai utilizar em derivação da nossa rede. A gente vai usar 2.400 para o nosso ramal. Beleza. Eu tenho caixa de atendimento de 1 para 8. Essa rede eu vou colocar como uma rede desbalanceada. Eu tenho nenhuma caixa de emenda, eu não preciso de caixas de emenda. E eu tenho caixas de atendimento de 1 para 8. A minha rede é 1 para 8, 1 para 8. E eu tenho, nesse caso aqui, 8 caixas de atendimento.
8 caixas de atendimento. Beleza. A minha rede, a planilha calculou que vai ser uma rede para 64 portas. Eu vou precisar de uma OLT. Eu tenho um POP. E eu preciso de apenas uma porta POM para fazer o atendimento dessa rede. Olha só, a planilha não tem como saber se é mais indicado, para o meu caso, trabalhar com uma OLT de uma porta, 4 portas ou 8 portas. Aqui eu vou ter que colocar a informação pensando em futuro também. Então nesse caso aqui, se o projeto for só esse e eu não vou crescer mais do que isso, cara, eu já coloco uma OLT de uma porta e ponto final. Se eu pretendo crescer no futuro, poxa, já vou colocar aqui pelo menos uma OLT com 8 portas de atendimento para poder ampliar para novas áreas. Eu vou deixar aqui com 8 portas, tá? Agora, depois que eu preenchi esse quantitativo macro, eu vou no detalhe das coisas, tá? Por exemplo, OLT. Eu tenho aqui uma OLT. Eu vou colocar aqui como uma OLT comum, uma OLT standalone, com 8 portas POM. E o valor da OLT, vamos supor que seja uma OLT completinha, com SFP, com tudo, 18 mil reais, 19 mil reais, vamos arredondar aqui. 19 mil reais o valor da OLT. Beleza. Vou precisar de um cordãozinho da porta POM da minha OLT, entre a porta POM e o DIO. Vou precisar de um cordãozinho aqui também. Cordãozinho um pouquinho melhor, vamos colocar aqui um cordãozinho de 40 reais. Estou deixando em amarelo o que eu estou mudando aqui para ficar melhor de você enxergar aí. E agora eu preciso montar o DIO. O DIO também, a planilha, ela pode estimar qual DIO a gente vai colocar baseado em backbone. Só que ela não tem como saber se a gente vai colocar mais um cabo depois, e mais um, ou se a gente vai ficar só com aquele cabo. Então nesse caso aqui, vamos colocar um DIO de 12 posições. 12 posições, um DIO que custe os seus R$500, um DIO já completinho APC, com pigtail, com acoplador, um DIO já completo APC. Beleza. Vamos para a próxima aba aqui. Próxima aba da planilha são as nossas caixas hub. Tá? As nossas caixas hub são as nossas caixas, são os nossos splitters de primeiro nível, que nesse caso aqui são splitters desbalanceados. Então eu vou precisar dos meus splitters desbalanceados e eu não preciso nesse momento abrir quais são os splitters se eu não fiz o cálculo de potência ainda. Porque o splitter desbalanceado, se ele é 1090, 2080, 1585, o valor deles são todos os mesmos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, que um splitter desbalanceado custa em torno de R$50. Um splitter desbalanceado custa em torno de R$50. Tá? E eu vou precisar de 8 splitters para esse ramal aqui. Na verdade, eu vou precisar de 8 se eu quisesse deixar uma porta sobrando para fazer algum atendimento de mais uma caixa no futuro. Na prática, se eu tenho aqui 8 caixas de atendimento, eu vou utilizar 7 splitters desbalanceados para fazer esse atendimento. Porque a minha última caixa aqui, ela não tem um splitter desbalanceado. A meu último splitter desbalanceado é na caixa número 7, para atender esse splitter e vai ficar uma perninha para a próxima caixa, para a caixa número 8. Então eu vou colocar aqui 7, que eu vou precisar de 7 splitters. Então o que eu quero que você entenda é que a planilha ela deduz algumas coisas, só que cada projeto é projeto, então a gente tem que sair ajustando. A ideia é essa, tanto que essa planilha, que você pode fazer o download aqui também, ela não tem nenhum tipo de bloqueio. Você pode editar, você se vira em Excel, cara, vai editando a planilha, vai ajustando conforme aquilo que você precisa. Beleza. Derivação. Derivação são os nossos ramais, tá? Aqui tem uma informação bem importante, que é os nossos 2.400 metros do cabo de 6 vias, que na planilha tem um valor médio aqui de R$ 1,50 o metro. Tá? Esse valor está um pouquinho defasado. Hoje em dia está custando aí em torno de R$ 1,90, R$ 1,80, R$ 2,00, depende quantos metros você está comprando, se é uma bobina fechada, se é um valor quebrado, se tem frete, não tem frete, depende de se é distribuidor, se é direto do fabricante,
mas eu vou deixar aqui como R$ 1,90 o metro. Olha só que interessante, em nenhum momento até agora eu falei sobre as ferragens. Para a gente saber certinho as ferragens, a quantidade de ferragens que a gente vai utilizar, a gente precisaria ter aqui no nosso projeto os postes, para já determinar quais postes a gente vai ancorar e quais postes a gente vai fazer passagem na nossa rede. Inclusive no curso eu ensino a fazer isso, né? Eu ensino onde ancorar, onde fazer passagem, por que ancorar em um determinado ponto, onde pode ser passagem, por que pode ser passagem, cordoar, enfim. No curso de projetos, como a gente tem mais horas no treinamento, a gente consegue entrar no detalhe de cada um dos itens, tá? E faz muitos anos que eu percebi que geralmente, um projeto FTTH, a gente tem lá 40, 50% da rede como uma rede, 60% da rede como uma rede ancorada, 60% de uma rede FTTH geralmente é ancorada e 40% geralmente é passagem. Então, quando eu preencho aqui na minha planilha, quando eu preencho os cabos, a planilha ela já faz esse cálculo automaticamente. Ela já faz um cálculo que ela considera 60% ancorada e 40% passagem. Então, ela já consegue estimar aqui para nós ferragens. Então, aqui, por exemplo, nesse nosso caso aqui, a gente tem alça pré-formada, suporte para BAP, olhar reto, parafuso. Esse kit aqui é o kit completo, o kit bom, digamos assim, tá? Ela vai no detalhe aqui, os kits de ferragem para nossa rede. Eu sugiro você ajustar a planilha conforme as ferragens que você vai usar aí no seu projeto, conforme as ferragens que você vai usar na sua cidade. Porque às vezes o pessoal não usa, por exemplo, a BAP, usa a fita, embora a BAP seja melhor, então você pode ajustar. Muitas vezes o pessoal não usa o olhar reto, e sim o suporte aquele de plástico que você consegue ancorar direto no suporte. E aí já não vai o olhar, não vai o parafuso, o kit é um pouquinho diferente. Então a planilha tem um kit padrão aqui e a minha sugestão é que você altere esse kit. Caixa NAP, minha planilha já trouxe aqui a informação então que precisa de 8 splitters, 8 caixas, 8 plaquinhas e 64 adaptadores, que são os acopladores, ou você pode editar isso aqui e considerar a caixa CTO completa. A planilha, ela montou a caixa, mas se você vai comprar a caixa completa, você pode editar aqui na planilha, pode zerar os campos aqui e deixar somente, somente o item de caixa para fechar o total de 8 caixas. Então, olha só, moral da história, tá, gente? Vamos resumir. Percorrendo todas as abas da planilha, todos os campos, a gente chegou numa certa estimativa para construir essa rede aqui. Em torno de R$38 mil, R$37 mil para construir essa redezinha aqui desbalanceado. Utilizando um cabo de 6 vias, utilizando uma OLT com 8 portas, utilizando caixas de 1 para 8, fazendo a nossa rede desbalanceada. Dá para otimizar esse custo pensando em outras coisas, como por exemplo, ao invés de utilizar uma OLT GPON de 8 portas, utilizar uma OLT EPON de 1 porta que custe os seus R$4 mil. Poxa, se eu fizer isso, meu projeto não vai mais custar 37 mil, agora ele vai custar 22, porque eu tive uma boa economia em OLT. Vamos supor que ao invés de R$1,90 um metro, você conseguiu a fibra a R$1,60. Você conseguiu uma economia de 30 centavos porque você comprou direto do distribuidor. Então o projeto agora virou R$21,700. Vamos supor que a mão de obra de lançamento, que está como R$1 o metro, você conseguiu essa mão de obra a R$1,30, é mais caro do que R$1. Agora virou R$22,400. Então por que é legal você colocar todo o projeto na planilha? Para você entender onde vale a pena economizar
e onde não vale a pena economizar porque você não vai ter um impacto significativo no seu projeto. Quando o projeto é pequeno, uma das coisas que mais custa na rede é o OLT. O investimento na OLT é uma coisa muito pesada para uma rede pequena. Para uma rede grande, não. Para uma rede grande, você coloca uma OLT maior, você vai conseguir atender mais portas e o valor de cada porta pondo a OLT, ela tem um peso menor no projeto, digamos assim. Onde você geralmente não vale a pena economizar numa rede pequena é em fibra. Olha só aquele exemplo que a gente fez aqui no nosso projeto. Se eu tenho essa rede aqui, vamos voltar para a nossa OLT GPON, tá? Vamos supor que você decidiu colocar uma OLT de 8 portas porque você vai ampliar no futuro. Se eu tenho, por exemplo, uma OLT de 8 portas, eu tenho 8 caixas de atendimento, ou seja, eu vou usar só um ramal agora e eu vou construir essa minha rede aqui, a nossa versão número 1 aqui, voltei a planilha para a versão número 1, que você vai gastar R$37 mil, você não vai ter uma economia significativa usando um cabo muito mais barato do que um cabo de 6 vias. Por exemplo, R$1,90 o cabo de 6 vias. Vamos supor que você resolveu colocar um cabo que custa R$1,30. Você economizou 60 centavos por metro. O valor total do seu projeto mal baixou R$2.000. E pode ser que esse valor, que essa quantidade de fibras que você está usando a menos agora, pode ser que vai fazer falta depois. Então a provocação aqui, galera, a provocação aqui é o seguinte: tem coisas que não vale a pena economizar. Tanto que nos treinamentos, eu sempre trago um momento da gente refletir, fazer alterações e ver quanto vai custar o projeto. Ainda mais nos treinamentos presenciais. Nos outros anos eu sempre tive treinamentos presenciais. Nos últimos anos a gente focou muito nos treinamentos online, porque o treinamento online a gente consegue fazer um treinamento maior, a gente consegue entregar atualizações, o aluno tem acesso a 1 ano à plataforma, pode ver o treinamento quantas vezes quiser. E treinamento presencial não. Acabou, você fica com os materiais e você não consegue mais ter atualizações daquele treinamento que você já teve. São duas propostas diferentes. Mas nos treinamentos presenciais, que eu pretendo retomar o ano que vem, os treinamentos presenciais, eu sempre desenhava um projeto com aquilo que eu acredito e depois, na aula, a gente começava a reduzir custos. Ah, professor, bota desbalanceado, troca o cabo por isso, troca a ferragem por aquilo, troca por aquele outro. E aí a gente vai sentindo onde a gente consegue ter economia. E aí a gente vai entendendo quais economias valem a pena, quais economias fazem sentido e quais economias não valem a pena. Então a provocação aqui é o seguinte: não começa desenhando o projeto mais enxuto possível, com os menores materiais possíveis. Desenhe um projeto pensando no seu ideal. Poxa, o que eu gostaria? Cara, eu gostaria de ter uma LT com 8 portas, usar cabo de 12, usar cabo de 24, usar caixa de 1 para 16. Legal. Aí você descobriu que o seu projeto vai custar R$100 mil. Agora você começa a reduzir. Poxa, eu não tenho R$100 mil. O que eu vou fazer? Eu vou usar a caixa de 1 para 8, eu vou usar uma LT de 1 porta, eu vou usar o cabo de 6 vias. E aí você vai pensando nessas economias para ver até onde você vai economizar. De repente, você conseguiu economizar R$5 mil e você entenda que, poxa, por R$5 mil não vale a pena enxugar dessa forma. Ou talvez você conseguiu reduzir R$15 mil e aí você entenda que vale a pena reduzir tudo isso por R$15 mil. Esse é o ponto. Você vai decidir com base no que foi alterado no projeto e aí sim com base financeira também. Comparar as duas coisas. Porque economizar R$2 mil num projeto de R$100 mil é pouco. Economizar R$2 mil num projeto de R$15 mil é bastante. Num projeto de R$20 mil é bastante. A gente está falando de 10%. E aí pode ser que faça sentido. Essa é a diferença de quem faz o projeto, quem é projetista, quem sabe fazer o planejamento, com quem só sabe copiar projetos. Galera, vamos lá. Falamos sobre o urbano, sobre o rural, sobre diferenças.
sobre diagrama de emenda, sobre cálculo de potência, sobre quantidade de rede, custo de rede. E agora eu queria trocar uma ideia no chat aqui, tirando dúvidas da nossa aula. Essa aula, como é uma aula que envolve o desenho de um projeto, é muita coisa para a gente discutir em 1h30, em 2 horas de aula. Então eu procurei resumir algumas coisas aqui, pular alguns processos, mas o que eu gostaria que você entendesse dessa aula aqui é o porquê das coisas. Então quando você tiver mais um tempinho, cara, assiste essa aula de novo, pega um caderno, começa a anotar o porquê, começa a anotar o que é uma dica do que analisar, e eu tenho certeza que algumas dessas dicas elas vão ser muito valiosas para você. Se você aprendeu uma coisa nessa aula aqui, eu já fico muito feliz se você aprendeu uma coisa. Se você aprender uma coisa por semana, olha só que legal. Se você aprender uma coisa por semana que você vai mudar no projeto ou que você vai analisar, já parou para pensar o que você vai ter aprendido em 1 ano? É muita coisa mesmo. Beleza? Galera, vamos trocar uma dúvida aqui, vamos trocar uma ideia, conversar um pouquinho aqui pelo chat, tá? Eu vou rolar aqui e ver as últimas dúvidas para responder elas. E eu vou pedir para você colocar a sua dúvida aqui para eu conseguir responder, para não precisar voltar lá no início do chat, tá? Vamos lá. O César perguntou o seguinte: qual é a parte negativa em ter o atendimento das CTOs somente pela fibra 1? Pois eu entendo que se tiver rompimento no começo dessa fibra 1, todas as CTOs vão ficar off. César, eu consigo entender... Olha, umas 4 perguntas nessa pergunta, né? Mas vamos por partes aqui. Quando a gente fala no ramal desbalanceado, a gente tem, por exemplo, a fibra 1 sendo iluminada, e aí a gente atende a caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4, até a última caixa, tudo pela fibra 1. Isso é uma característica do ramal desbalanceado. Num ramal balanceado, onde eu tenho um splitter de primeiro nível na ponta, eu vou precisar mandar fibra 1 para a primeira caixa, fibra 2 para a segunda, 3 para a terceira, 4 para a quarta, porque o sinal ele não é cascateado. As caixas, sim, o cabo é a sequência, mas o sinal não é a sequência, são fibras diferentes. Em qualquer uma das topologias, se a gente tem um rompimento no cabo, tudo que está para frente vai parar. Isso é característica de uma rede FTTH sem redundância. Rompeu o cabo, tudo que está para frente vai parar. Indiferente se é balanceado ou se é desbalanceado. O fato de ser balanceado ou desbalanceado, a gente vai cascatear o sinal, mas não ter cabos diferentes ou cabos iguais para o restante da nossa rede. Tá? O que eu citei antes de ser positivo ou negativo é a gente ter parte da rede como backbone, somente backbone, e parte da rede como ramal, somente ramal. Para exemplificar isso, eu vou procurar aqui um cenário agora, que eu não me lembro de cabeça qual é, o número dele, mas eu acho que é esse aqui. É esse aqui, que é o da cidade de Casca, lá que eu falei antes desse cenário aqui, tá? É o cenário número 6. O que eu falei antes de ter separado, o que eu recomendo é ter um cabo que sirva como backbone, quando dá, e cabos que sirvam como ramais. A gente ter coisas separadas. Por quê? Porque esse cabo aqui do backbone, a função dele vai ser levar sinal para o splitter de primeiro nível para cada ramal. Já o cabo do ramal, a função dele é levar sinal para CTOs propriamente dito. Então esse cabo de 12 vias, nesse caso aqui que é um ramal balanceado, ele vai iluminar apenas os splitters de primeiro nível. Então esse primeiro ramal aqui, ramal 1, tem 4 caixas. Então se é um ramal com 4 caixas, são 4 caixas de 1 para 16, o meu splitter de primeiro nível é um splitter de 1 para 4. Então a fibra 1, ela vai vir até essa caixa. Nessa caixa eu vou ter um splitter de 1 para 4. E aí para o lado esquerdo, eu vou iluminar a fibra 1 para atender a caixa 1, fibra 2 para a caixa 2, 3 e 4. Se eu for fazer com cabo de 6 vias. Eu tenho uma fibra para cada via. Indiferente se é balanceado ou desbalanceado, cara, se eu tiver um rompimento aqui nesse cabinho verde aqui, que é o nosso cabo do backbone, vai parar toda a rede para frente. Se eu tiver um rompimento no meio do ramal, vai parar todo o ramal para frente, tá? Indiferente se é balanceado ou desbalanceado.
Beleza? Eu espero ter respondido, tá? César, se eu não respondi, coloca de novo aqui e eu vou responder, tá? O Carlos perguntou o seguinte: qual é a quantidade máxima de CTOs que uma fibra balanceada? Carlos, tem coisas que a gente não associa quando vai fazer a rede, tá? Indiferente se é balanceado ou desbalanceado, a gente tem a primeira informação, que é a quantidade de clientes que eu posso colocar por porta PON. Essa é a primeira informação. Se é uma porta PON que eu posso colocar 128 clientes e eu estiver trabalhando com CTOs de 1 para 16, eu posso colocar 8 CTOs de 1 para 16, que vai dar 128 clientes. Se eu estiver trabalhando com CTOs de 1 para 8, eu posso colocar 16 CTOs de 1 para 8, que vai dar 128 clientes por porta-PON. Essa é a primeira coisa, tá? Até vou anotar isso. Eu vou anotar isso. Vou anotar, vocês vai anotando junto, tá? Então a primeira coisa é capacidade cliente por porta. Capacidade de cliente por porta, 128, por exemplo. Se é 128, eu posso usar 8 CTOs de 16 ou 16 CTOs de 8. Depende da CTO que eu vou usar. Por isso que é importante primeiro dimensionar a CTO. Beleza. Depois disso, aí sim a gente pensa a próxima informação, a gente pensa no desenho, se vai ser balanceado ou desbalanceado. Se for um ramal desbalanceado, todo cascateado, então se ele for desbalanceado, eu faço tudo em uma fibra. Tudo, indiferente se são 8 ou se são 16 caixas ou se são 4 caixas. Mas todo o ramal ele vai em uma fibra só, pensando que é um ramal em linha reta, como os exemplos que a gente viu aqui na nossa rede. Agora, se é um ramal que faz um Y, por exemplo, eu vou usar uma fibra para cá e uma fibra para cá. Aí eu tenho algumas variações. Se o meu ramal ele for balanceado, a quantidade de fibras que a gente vai precisar depende da posição do primeiro nível. Depende do meu splitter de primeiro nível, da posição do meu splitter de primeiro nível. Como assim? Bom, aqui no Google, volta aqui para o Google. Se eu tenho 4 caixas que estão em linha num ramal balanceado e o meu splitter de primeiro nível ficar aqui, eu vou usar 4 fibras. Se eu tiver 8 caixas de 1 para 16, vamos supor que esse ramal aqui, ele não para aqui. Vamos supor que ele continua para fora da tela aqui e tem mais 8 caixas aqui na sequência dele. E se o meu splitter de primeiro nível estiver aqui, eu vou precisar de 8 fibras. Então, não pode mais ser um cabo de 6 vias para fazer o atendimento. Tem que ser um cabo de 12, porque eu vou usar 8 e porque meu splitter de primeiro nível está aqui no início. Se fosse desbalanceado, podia ser em uma fibra só para fazer o atendimento. Agora, o que muda? Tá? Muda que dentro da cidade, dificilmente você vai fazer um ramal com vários quilômetros e quilômetros que faz uma minhoca louca pela cidade. Você vai ter vários ramais curtos. E dentro da cidade, o que é mais comum nesses ramais curtos é você ter mais de um caminho. Tá? Por exemplo, eu poderia ter aqui no meu projeto, se fosse um ramal para 128, esse meu ramal ele poderia ser assim, ó. Olha só. Se eu fosse desenhar o meu ramal nesse formato assim, deixa eu tirar essa caixa aqui. Deixa eu tirar essa outra caixa aqui. Se eu tivesse 128 clientes na cidade, sendo que eu tenho caixa nessas duas ruas aqui, eu faria um ramal 1 nesse formato. 4 caixas aqui e 4 caixas aqui. Tudo com cabo de 6 vias e eu consigo fazer o atendimento. Eu acho melhor fazer assim
do que o meu ramal ele vir até o final, fazer uma curva, voltar até aqui para poder fazer desbalanceado, entende? Então esse é o ponto. Às vezes a galera faz um projeto desbalanceado, fazendo uma, que eu chamo de minhoca pela cidade, né? Mas fazendo um caminho maluco pela cidade, cruzando a cidade inteira com um cabo único e fazendo desbalanceado para conseguir colocar 8 caixas em um cabo com 6 vias, alguma coisa nesse sentido. E eu acredito que se a gente usar mais a criatividade, digamos assim, para fazer um ramal, a gente consegue usar cabos pequenos mesmo com um ramal balanceado, tá? Que mais temos aqui? Ó, sobre o drop no rural, boa pergunta, Rezende. Sobre o drop no rural, ser colocado a 120 metros de tensão. 120 metros da alta tensão, claro, depois da CTO. Rezende, eu vou pegar a tua pergunta e eu vou considerar várias coisas sobre o drop, porque eu poderia ter explorado mais sobre o drop nessa aula aqui. Primeiro ponto sobre o drop. Dentro da cidade, o ideal é o nosso drop não passar de 150 metros. Por quê? Porque, além disso, primeiro, a concessionária não permite, geralmente é 150 o limite. Segundo, drop é o cabo mais problemático da nossa rede, é o cabo que mais dá rompimento, então quanto menor for, melhor. E terceiro, drop de até 150 metros, a instalação é rápida, não é demorada. Drop de 200, 300, 400, 500 metros, a equipe demora muito tempo para ativar um cliente. Então você tem menos ativações por equipe, como consequência o custo de ativação por equipe acaba sendo mais alto. Tá? Só que no rural é comum a gente ter um drop maior do que na cidade. É comum isso acontecer, porque as distâncias são maiores. Inclusive, dentro da cidade, geralmente a gente usa o drop low friction, um drop compacto, que é esse drop que suporta o conector mecânico, a gente usa ele na cidade inteira tranquilamente. Mas na zona rural, às vezes, não vale a pena usar esse tipo de drop. Quando tem muita árvore, quando tem muito problema, quando tem muita distância. Aí o ideal é utilizar o drop figura 8 para atender os clientes, porque ele é um cabo mais robusto. Ele é um tipo de drop mais robusto. Ele custa mais, sim, mas ele é um cabo mais robusto. E aí, às vezes acontece do provedor ter algum tipo de instalação diferente no rural, uma taxa de instalação diferente no rural, porque tem que usar um cabo melhor, tem que usar um cabinho um pouquinho mais caro, e aí para absorver um pouquinho esse custo, tá? Sobre a alta tensão que você colocou aqui no meio do assunto, a fibra ótica em si, ela não gera e ela não sofre interferência com descargas elétricas, com ondas eletromagnéticas. Ou seja, se você quisesse passar a fibra junto com a alta tensão, preso no cabo de alta tensão, inclusive, não teria nenhum problema na fibra. O que tem aí são questões de segurança, questões de distância da alta tensão por segurança. Porque o cabo drop, ele tem um elemento de tração metálico que pode conduzir eletricidade. Então, a coisa está mais nesse sentido de segurança e não de ser um problema técnico, digamos assim, tá? Um problema de gerar uma interferência no cabo. Diferente de uma rede com rádio, diferente de uma rede com cabo UTP, por exemplo, que geraria algum tipo de interferência, tá? Galera, o que eu tinha preparado para a aula de hoje era isso, né? Realmente era um assunto bem longo, né? Com várias coisinhas, e eu tentei falar um pouquinho de cada uma delas e trazer algumas preocupações, que são coisas que eu me preocupo, eu presto atenção quando eu estou fazendo um projeto no interior ou um projeto rural, tá? Então eu procurei trazer essas questões para a aula de hoje e eu procurei, claro, trazer coisas que vocês têm que se questionar o porquê para fazer o projeto. Então, se você olhar para a cidade que você vai fazer o projeto, olhar para a zona que você vai fazer o projeto e começar a brincar com essas situações, você vai entender como vai ser o desenho, como vai ser a topologia. Se você pegar um papelzinho e anotar todas as premissas antes de desenhar, quando você desenhar, você vai perceber que vai ficar muito mais fácil.
você já sabe mais ou menos quantas casas são, quantas casas você quer atender, quantas caixas você pretende colocar, quanto de dinheiro você tem, para onde você quer crescer, se você quer buscar link com o backbone que você vai lançar, se você quer interligar alguma torre com o backbone que você vai lançar, se você vai fazer parceria com algum provedor para aproveitar algum cabo, algum trecho, algum lançamento, enfim. Então junta essas premissas e depois parte para o desenho, que a coisa vai ficar muito mais fácil. Faça o planejamento da rede, faça o projeto, faça o cálculo de potência, faça uma relação de estimativa financeira, porque vai ficar muito mais fácil. Isso não são coisas demoradas. Pode ser um pouquinho chato? Pode, mas não é demorado. E isso vai trazer, com certeza, mais segurança, mais organização na hora de fazer a sua rede. E um dos pilares de economia, digamos assim, da gente gerar uma certa economia sobre alguma coisa, é a organização. Assim como construção de uma casa. Cara, se a gente organizar todo o processo de construção de uma casa, a construção vai ser mais rápida. Por exemplo, pintar as paredes antes de colocar o laminado da casa, por exemplo. Se você colocar o laminado da casa e depois for pintar a parede, cara, tem que cuidar do laminado, tem que forrar o laminado, tem que fazer uma limpeza depois, pode estragar o laminado. Então, coloca o laminado depois de pintar as paredes da casa, por exemplo. Lixa o gesso antes de colocar os móveis, para não fazer uma sujeira de pó de gesso desgraçada para tudo que é canto. Então, quando a gente respeita, por exemplo, a sequência de construção de uma casa, faz um planejamento, um cronograma, a gente acaba trazendo uma economia por tabela. E a construção da rede é a mesma coisa. É a mesma coisa, galera. É exatamente a mesma coisa. Beleza? Valeu, obrigado a todo mundo que participou até agora, até o finalzinho da nossa aula. Eu espero ter ajudado aqui com essas dicas, com esses palpites, com esses cuidados no dimensionamento da rede. E eu aguardo você na nossa próxima aula, que vai ser na próxima segunda-feira. Geralmente é segunda-feira, essa semana foi excepcional numa quarta-feira. Beleza? Valeu e até a nossa próxima aula.